Meu nome é Altun Tatir, e a experiência que estou prestes a compartilhar com você mudou para sempre a maneira como entendo que realmente significa ser um cristão. Esta não é simplesmente outra história de uma experiência de quase morte, é um relato de algo muito mais profundo. O que Jesus me revelou sobre as limitações de Satanás e os sinais autênticos dos verdadeiros crentes desafiará sua percepção de sua própria jornada de fé e lhe oferecerá uma nova perspectiva transformadora. 15 de janeiro de 2023 começou como qualquer outra manhã de domingo. Eu estava a caminho da igreja, como já havia feito inúmeras vezes antes. As estradas estavam limpas, o céu estava de um azul brilhante e a música de adoração no meu carro estava dando tom para o meu coração enquanto eu me preparava para o culto. Parecia mais um dia comum, mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo para sempre. Mais tarde, me disseram que um motorista bêbado, em alta velocidade a 75 milhas por hora, avançou um sinal vermelho e colidiu com meu carro diretamente no lado do motorista. Mas não me lembro do impacto em si. O que eu lembro com clareza vívida é o momento em que minha consciência se separou do meu corpo físico e o véu entre este mundo e o reino espiritual foi retirado. A primeira coisa que experimentei foi uma ausência avassaladora de dor. Em um segundo eu estava no carro e, no outro, eu estava flutuando acima da cena, olhando para os destroços. Abaixo de mim, meu carro esmagado estava de lado, com socorristas correndo para libertar meu corpo e espectadores reunidos na calçada, observando o caos que se desenrolava. Mas o que realmente capturou minha atenção não foi a desordem abaixo, foi o súbito aparecimento de seres de luz ao meu redor. Esses não eram os anjos típicos retratados em pinturas, asas e halos. Não, esses eram seres magníficos de luz pura e radiante, exalando uma sensação inimaginável de amor e poder. Sua presença estava além das palavras, uma beleza espiritual tão profunda que a linguagem humana não conseguiu capturá-la. Enquanto eu flutuava ali, um dos seres se aproximou de mim. Com uma voz gentil, mas autoritária, ele falou: "Não tema, outono. O Senhor permitiu este momento para um propósito maior." Este momento não foi apenas um vislumbre da vida após a morte, foi uma revelação divina, um momento de clareza que mudaria tudo o que eu já havia pensado sobre a vida, a fé e a verdadeira natureza da crença cristã. Antes mesmo que eu pudesse encontrar as palavras para responder, a cena ao meu redor começou a se dissolver, como se o próprio tecido da realidade estivesse mudando. Eu me senti sendo guiado pelo que só pode ser descrito como um corredor de luz. As paredes, ou melhor, os limites etéreos deste espaço, pareciam ser compostas de luz viva, brilhando com uma energia divina que pulsava com vida. À medida que avançávamos, a luz parecia vibrar, e com ela veio a música mais deslumbrante. Não era apenas música que eu podia ouvir com meus ouvidos, era como se cada fibra do meu ser estivesse sintonizada com ela. Cada nota era como uma sinfonia inteira de louvor, e cada harmonia parecia carregar o peso da verdade eterna, uma melodia que transcendia o próprio tempo. O anjo que me guiava, embora o termo pareça lamentavelmente inadequado para descrever a magnificência desse ser, parou e se virou para mim. Em uma voz que ressoava com força e compaixão, ele falou: "O que você está prestes a testemunhar", disse, "é uma visão concedida a apenas alguns. O Senhor deseja mostrar a você a diferença entre seus verdadeiros seguidores e aqueles que meramente usam a máscara da fé." E com isso, o próprio ar ao nosso redor pareceu brilhar, e eu me vi de pé no meio do que só poderia ser descrito como um vasto anfiteatro de luz. Mas não havia assentos ou palcos. Em vez disso, inúmeras cenas se desenrolavam diante de mim, cada uma janela viva para diferentes momentos do tempo. Essas cenas retratavam pessoas que se identificavam como cristãs, mas havia algo profundamente extraordinário acontecendo. O que vi não era apenas sua realidade física, mas sua realidade espiritual, sobreposta, como um filtro divino, sobre sua aparência terrena. "Observe atentamente", meu guia instruiu, sua voz calma, mas pesada com propósito.
O que você está prestes a testemunhar revelará a verdadeira natureza da fé autêntica, uma revelação que ajudará muitos a entender o que significa realmente seguir a Cristo. A primeira cena que se desenrolou diante de mim mostrou um pastor de uma mega-igreja bem conhecido diante de milhares, pregando apaixonadamente para sua congregação. Suas palavras eram inegavelmente bíblicas, e sua entrega era nada menos que eloquente. Na superfície, tudo parecia estar em ordem. Mas quando olhei mais profundamente, além da superfície de sua forma física, algo perturbador começou a emergir. Sua realidade espiritual estava velada na escuridão, não porque ele fosse uma pessoa inerentemente má, mas porque havia um vazio por trás de suas ações. Não foi malícia que vi, mas sim uma performance. Embora suas palavras fossem tecnicamente corretas, faltava-lhes o poder vivo que flui apenas de uma conexão genuína e íntima com o Espírito Santo. Seu ministério, embora impressionante aos olhos do mundo, era vazio no reino espiritual. Foi um momento poderoso, que me fez perceber o quão fácil é confundir as aparências externas com a verdadeira fé. Eu entendi naquele instante que a autenticidade na crença não é sobre performance ou demonstrações externas de piedade, é sobre a conexão íntima e transformadora que alguém tem com Deus, uma conexão que irradia através de cada palavra e cada ação. Satanás pode copiar palavras, meu guia explicou com uma convicção silenciosa, mas poderosa. Mas ele não pode replicar a presença viva do Espírito de Deus. Observe como a mensagem afeta aqueles que estão ouvindo. Enquanto eu olhava para a congregação, pude ver o profundo impacto espiritual das palavras do pastor. Enquanto alguns indivíduos estavam genuinamente se conectando com Deus, apesar do desempenho do pastor, outros estavam sendo alimentados com o que eu só posso descrever como fast food espiritual, sustento temporário que poderia satisfazer no momento, mas não tinha nutrição verdadeira para a alma. Era como se seus espíritos estivessem consumindo algo que prometia realização, mas os deixava vazios, desejando mais. Foi um lembrete vívido de que nem todas as mensagens levam à vida, mesmo que pareçam boas na superfície. As cenas então começaram a mudar mais rapidamente, oferecendo um amplo espectro de experiências. Vi cristãos em várias esferas da vida, cada um enfrentando diferentes situações e desafios. Entre eles, notei os crentes humildes, aqueles que serviam na obscuridade, suas vidas marcadas por devoção silenciosa e sacrifícios invisíveis. Embora não fossem famosos, nem influentes pelos padrões do mundo, no reino espiritual, sua luz brilhava intensamente. Esses indivíduos podem não ter atraído atenção ou reconhecimento, mas aos olhos de Deus, eles eram gigantes espirituais. O que mais me impressionou foi o poder radiante que acompanhava cada palavra e ação deles. Quando esses verdadeiros crentes oravam ou ministravam aos outros, suas palavras se tornavam vasos de luz viva, irradiando com a própria presença do Espírito de Deus. Não era sobre a eloquência ou a grandeza de suas orações ou a escala de seu ministério. Era a autenticidade de seu relacionamento com Deus que importava. Havia uma conexão profunda e transformadora com o Espírito Santo que as forças de Satanás nunca poderiam duplicar. O poder desses crentes não estava enraizado neles mesmos, fluía diretamente de Deus. Naquele momento, o próprio Jesus apareceu ao meu lado. Sua presença era tão esmagadoramente pura e radiante que imediatamente caí de joelhos. Embora eu não tivesse um corpo físico, meu espírito respondeu involuntariamente, como se o peso de sua santidade e amor exigisse reverência. Seu amor estava além de qualquer coisa que eu pudesse colocar em palavras. Para descrevê-lo, imagine o amor mais profundo e incondicional que você já sentiu, multiplique isso pelo infinito e, mesmo assim, você só começaria a compreender a intensidade do que experimentei. Meu filho, disse Jesus, sua voz carregando o peso da autoridade infinita e uma ternura incomparável. Quero que você entenda o que Satanás não pode falsificar em meus verdadeiros seguidores. Suas palavras ecoaram com uma profundidade que senti no âmago do meu ser e,
naquele momento, entendi a importância do que ele estava me revelando. Não era apenas sobre o que fazemos ou dizemos, era sobre a autenticidade de nossa conexão com ele, o derramamento genuíno de seu Espírito por meio de nossas vidas que nos torna verdadeiramente seus. O que se seguiu foi uma revelação profunda, uma que Jesus deixou claro que eu deveria compartilhar com os outros. Ele começou a me mostrar características específicas que marcavam os verdadeiros crentes, coisas que ninguém. Quantidade de desempenho religioso, não importa quão elaborado ou polido, poderia imitar. O primeiro deles foi o que ele chamou de assinatura da rendição. Testemunhei como os crentes autênticos tinham uma marca espiritual distinta, uma que vinha de uma submissão profunda e genuína à vontade de Deus. Não se tratava apenas de recitar as orações certas ou fazer declarações públicas e ousadas de fé. Era uma profunda rendição interna, uma rendição que transformava sua própria essência. Satanás, em toda a sua astúcia, podia motivar as pessoas a realizar atos religiosos externos, mas ele nunca poderia replicar esse tipo de rendição verdadeira. Era uma rendição do coração, mente e alma que nenhuma quantidade de esforço externo poderia falsificar. Observe atentamente, Jesus instruiu, guiando-me para uma cena onde um rico empresário estava sozinho em seu escritório particular. Aos domingos, esse homem era um líder proeminente da igreja, conhecido por suas orações eloquentes e presença imponente. Mas quando o observei em seus negócios, a verdade se tornou aparente. Ele regularmente comprometia sua ética para ganho pessoal. O impressionante não foram suas falhas morais, afinal, todos nós lutamos contra o pecado. O que Jesus me mostrou foi a diferença gritante entre alguém que estava genuinamente lutando contra o pecado, humilhando-se em sincera rendição a Deus, e alguém que apenas mantinha uma fachada religiosa enquanto servia seus próprios interesses egoístas. Este foi o momento-chave de clareza. As ações do empresário expuseram uma verdade profunda, embora muitos pudessem externamente parecer levar vidas justas, era a postura do coração, a verdadeira rendição, que fazia toda a diferença. A fé autêntica não era sobre aparência, mas sobre uma profunda rendição interna à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias externas. A segunda característica que Jesus me revelou foi o que ele chamou de ressonância da redenção. Os verdadeiros crentes carregavam uma frequência espiritual específica, uma essência que se harmonizava profundamente com a própria presença de Deus. Essa ressonância não era algo que pudesse ser artificialmente cultivado ou imitado. Ela vinha de um verdadeiro renascimento, uma transformação que ia muito além de rotinas ou rituais religiosos. Eu podia sentir essa assinatura espiritual, essa ressonância divina, conforme ela irradiava daqueles que estavam verdadeiramente conectados a Cristo. O mais impressionante era que essa ressonância era impossível para as forças das trevas replicarem. Elas poderiam tentar, é claro, criar falsificações convincentes, imitações brilhantes e vazias que poderiam parecer carregar poder espiritual. Mas a verdadeira ressonância da redenção era única, um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo na vida do crente. Era algo que Satanás, com todos os seus poderes enganosos, nunca poderia fabricar. Naqueles momentos, eu vinha a entender que a verdadeira marca de um cristão não era apenas sobre exibições externas ou fé performática, era sobre a conexão profunda e inabalável com Deus que transformava cada parte do ser de uma pessoa. Nenhuma quantidade de exibição externa poderia imitar a presença viva de Cristo dentro delas, e isso era o que diferenciava os crentes autênticos. Jesus me mostrou pessoas que, na superfície, pareciam ter todas as armadilhas externas do cristianismo. Elas conheciam as Escrituras, frequentavam a igreja regularmente e até participavam de atividades ministeriais, mas algo vital estava faltando. Eles não tinham a ressonância da transformação espiritual genuína. Então, em contraste, ele me mostrou outros que poderiam parecer menos polidos ou exteriormente perfeitos em sua fé, mas esses indivíduos carregavam uma assinatura espiritual inconfundível que irradiava de dentro deles.
Ficou abundantemente claro. O verdadeiro cristianismo não é sobre desempenho ou demonstrações externas de devoção, é sobre transformação autêntica de dentro para fora. A terceira revelação que Jesus me deu foi sobre o que ele chamou de marca da misericórdia. Os verdadeiros crentes carregam uma marca espiritual distinta, que nasce da experiência da misericórdia de Deus e, por sua vez, estendem essa misericórdia aos outros. Não se tratava apenas de ser gentil, fazer boas ações ou seguir códigos morais, tratava-se de possuir uma capacidade sobrenatural de mostrar graça em situações em que isso seria humanamente impossível. Essa misericórdia só poderia vir de ser genuinamente transformado pelo amor e pela presença de Deus. Testemunhei cenas em que os crentes estavam sofrendo perseguição, traição e grande injustiça. O que marcou os verdadeiros crentes não foi que eles nunca foram feridos ou ficaram bravos, foi que, apesar de seus sentimentos, eles tinham uma habilidade extraordinária de estender misericórdia. Isso não era algo que pudesse ser fabricado apenas pela força de vontade. Era um dom sobrenatural que fluía de um coração profundamente transformado pelo amor de Deus. Satanás pode ser capaz de inspirar as pessoas a realizar atos de caridade para ganho pessoal ou reconhecimento público, mas ele não poderia replicar esse tipo de misericórdia, o tipo que transborda de um coração que foi tocado e mudado pela graça divina. A quarta característica que Jesus me mostrou foi a luz do sacrifício vivo. Os verdadeiros crentes possuíam um brilho espiritual único, uma luminescência no reino espiritual, que vinha de sua escolha diária de morrer para si mesmo e viver plenamente para Cristo. Não se tratava de atos dramáticos de martírio, embora o martírio em si seja um poderoso testamento de fé. Tratava-se da escolha consistente cotidiana de colocar a vontade de Deus acima dos desejos pessoais. Essa vida sacrificial criou uma luz que brilhava intensamente, tão brilhante, de fato, que as forças das trevas não conseguiam nem chegar perto de replicá-la. Vi como essa luz se refletia nas decisões diárias dos crentes. Seja em pequenos momentos ocultos de obediência ou em atos públicos de serviço, a vida do verdadeiro crente era marcada por um brilho espiritual que emanava de sua devoção altruísta. Não era chamativo ou egoísta, mas era inconfundível, uma luz pura e divina que revelava a profundidade de seu compromisso de viver para Cristo, mesmo em meio aos desafios da vida. E essa luz, esse sacrifício vivo, era algo que Satanás não conseguia imitar, não importa o quanto ele tentasse falsificar as ações externas da fé. Por meio dessas revelações, Jesus me mostrou que a verdadeira fé não se trata de aparência externa ou desempenho religioso. Trata-se da obra profunda e transformadora de Deus no coração, mente e espírito do crente. Cada uma dessas características, a assinatura da rendição, a ressonância da redenção, a marca da misericórdia e a luz do sacrifício vivo, são sinais distintos de um coração que está autenticamente rendido à vontade de Deus, transformado para sempre por seu amor e fortalecido por seu Espírito. Essas são as marcas que diferenciam os verdadeiros crentes daqueles que apenas usam a máscara da fé. Jesus me mostrou uma série de cenas em que os crentes estavam fazendo escolhas aparentemente pequenas, mas profundamente significativas, para honrar a Deus quando ninguém mais estava observando. Esses momentos, muitas vezes despercebidos no reino físico, tiveram um impacto espiritual notável. Foi lindo testemunhar como esses atos de obediência silenciosa, mesmo quando invisíveis para o mundo, criaram ondulações no reino espiritual que alcançaram muito além da situação imediata. Os menores atos de fé, oferecer uma oração em particular, escolher a honestidade quando tentado a enganar ou servir aos outros sem buscar reconhecimento, acumularam e criaram um poderoso impulso espiritual. Eles eram como sementes plantadas na fé, crescendo em uma colheita que impactaria as gerações vindouras. A quinta revelação que Jesus me transmitiu foi sobre o que ele chamou de frequência de comunhão genuína. Os verdadeiros crentes ressoavam uns com os outros no reino espiritual de uma forma que não poderia ser artificialmente produzida ou imitada. Não se tratava de concordar com todas as doutrinas,
seguir as mesmas tradições ou mesmo desfrutar do mesmo estilo de adoração. Tratava-se de algo muito mais profundo, uma profunda harmonia espiritual que fluía da presença compartilhada do Espírito Santo. Observei como crentes de diferentes culturas, denominações e origens reconheceram essa ressonância uns nos outros, apesar das diferenças externas. Era como se todos estivessem sintonizados na mesma frequência espiritual, como instrumentos harmonizando-se em uma sinfonia divina. Essa unidade não era baseada em interesses comuns ou acordos mundanos, era o fruto do Espírito Santo trabalhando em suas vidas. Satanás, com todo o seu poder de engano, podia criar uma unidade falsa baseada em crenças compartilhadas ou interesses sociais, mas ele nunca poderia replicar essa verdadeira comunhão espiritual, que era fundamentada na habitação mútua do Espírito Santo em cada crente. Era uma unidade que transcendia todas as barreiras, uma harmonia que só poderia ser orquestrada pelo próprio Deus. À medida que as revelações continuavam, Jesus me mostrou algo que partiu profundamente meu coração. Vi inúmeros indivíduos dentro das igrejas, pessoas que acreditavam sinceramente que eram cristãs, mas que nunca tinham realmente experimentado uma conversão genuína. Eles tinham aceitado uma versão falsa do cristianismo que parecia boa por fora. Eles diziam as palavras certas, seguiam os rituais certos e realizavam as ações certas, mas faltava-lhes a presença viva e transformadora do Espírito de Deus dentro deles. É por isso que estou mostrando essas coisas a vocês, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza e amor. Muitos dos meus filhos estão se contentando com uma forma impotente de piedade porque não sabem como é a fé autêntica no reino espiritual. Jesus então me levou por cenas da história da igreja, revelando como esse padrão de fé falsa se repetiu por diferentes gerações. Em todas as eras, Satanás encontrou maneiras de falsificar o movimento genuíno de Deus, criando imitações que pareciam justas, mas careciam do verdadeiro poder do Espírito Santo. Seja por meio de falsos ensinamentos, rituais religiosos vazios ou formas falsas de unidade, os enganos de Satanás se infiltraram no próprio coração da igreja. Vi como, ao longo da história, essas falsificações muitas vezes levaram as pessoas ao erro, deixando-as com uma forma vazia de fé, uma que carecia do poder profundo e transformador que só vem de um relacionamento verdadeiro com Cristo. E conforme eu testemunhava esses padrões se desenrolarem, a realidade do que Jesus estava me mostrando se tornou mais clara. Muitos tinham se acomodado, sem saber, com uma versão do cristianismo que era desprovida da presença vivificante do Espírito Santo. Naquele momento, eu entendi a urgência do que Jesus estava revelando. A verdadeira essência do cristianismo, fé autêntica e transformadora, não era apenas sobre aparências, rituais ou unidade social. Era sobre a presença viva do Espírito de Deus na vida do crente, uma presença que nunca poderia ser falsificada ou substituída. Era esse poder divino, essa conexão real e íntima com Deus, que marcava os verdadeiros crentes como distintos daqueles que meramente aderiam a uma forma de piedade sem o poder de mudar vidas. A forma falsificada do cristianismo, Jesus me mostrou, nem sempre era flagrantemente má ou abertamente corrupta. Muitas vezes, era uma distorção sutil, uma versão ligeiramente modificada da verdade que removia a ofensa da cruz, mas ainda mantinha a terminologia religiosa intacta. Não era imediatamente óbvio, e era isso que o tornava tão perigoso. O que mais me impressionou foi como as diferenças entre a fé genuína e suas falsificações podiam ser tão sutis. A falsificação podia ter melhor música, programas mais envolventes e maior sucesso mundano, mas todas essas coisas mascaravam uma verdade mais profunda, faltava a autoridade espiritual e o poder transformador de vida que marcavam o verdadeiro ministério. Sem essa presença divina, a falsificação só poderia oferecer uma imitação vazia da coisa real. Era, em essência, uma casca sem a substância do Espírito Santo. Então, Jesus me mostrou algo que encheu meu coração de grande esperança.
Ele me revelou que estava levantando uma geração de crentes que poderiam discernir essas diferenças, não por meio de conhecimento superior, experiência teológica ou dons espirituais, mas por meio de um relacionamento íntimo com Ele. Esses crentes não eram necessariamente os mais talentosos, os mais educados ou os mais impressionantes externamente. Eles não dominavam sistemas ou programas religiosos. Em vez disso, aprenderam a reconhecer a voz e a presença de Cristo em suas vidas. Seu discernimento veio de um lugar de conexão profunda e pessoal com o Senhor. Observe isso com cuidado. Jesus instruiu, mostrando-me cenas de crentes humildes que, apesar de sua simplicidade e falta de status mundano, estavam tendo um tremendo impacto espiritual. Esses crentes se moviam com uma autenticidade que fazia com que suas orações carregassem uma autoridade incomum, não porque orassem por períodos mais longos ou falassem mais alto, mas porque oravam de um lugar de genuína intimidade com o Espírito de Deus. Suas palavras eram poderosas porque estavam enraizadas no relacionamento, não no desempenho. Vi como esses verdadeiros crentes podiam reconhecer uns aos outros, mesmo através de fronteiras denominacionais e culturais. Embora pudessem discordar em questões teológicas secundárias, eles estavam unidos por algo muito maior, a mesma assinatura espiritual, a presença inconfundível do Espírito Santo, marcava suas vidas. Eles podiam olhar além das diferenças externas e ver a obra autêntica do Espírito de Deus uns nos outros, e nesse reconhecimento, encontraram unidade que transcendia todas as divisões. Então, Jesus me mostrou algo que me emocionou. Vi como ele estava trabalhando em nossa geração para restaurar a fé autêntica, particularmente em lugares onde a religião tinha substituiu o verdadeiro relacionamento com Deus. Ele me mostrou indivíduos que cresceram na igreja, pessoas que passaram pelos movimentos de rituais religiosos, mas nunca experimentaram verdadeiramente a comunhão com Deus. Esses indivíduos estavam agora começando a descobrir o que realmente significava ter uma conexão real e viva com seu Criador. Era como se o véu estivesse sendo levantado, e eles estavam vendo pela primeira vez como era a fé autêntica e transformadora. É por isso que você está vendo isso, explicou Jesus com um tom de compaixão e compreensão. Muitos dos meus filhos estão clamando por fé autêntica, mas não sabem como é. Eles sentem que algo está faltando, mas não conseguem identificar o que é. Eu podia sentir o peso de suas palavras. Muitos crentes, em sua busca pela verdade, inconscientemente se contentaram com algo menor do que a plenitude da presença de Deus. Eles experimentaram a religião sem relacionamento, e agora ansiavam por algo real, algo mais profundo. Observei enquanto esses crentes começaram a reconhecer a diferença entre religião vazia e comunhão genuína com Deus. Seus corações estavam despertando para a percepção de que a fé não é sobre rituais, palavras ou performances externas, é sobre um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo que transforma cada parte da vida de uma pessoa. Não era sobre o que eles faziam por Deus, mas sobre estar em sua presença e permitir que essa presença os mudasse de dentro para fora. Naquele momento, entendi a magnitude do que Jesus estava revelando. Ele estava chamando seus filhos para retornar ao coração da fé autêntica, para se libertar das correntes da performance religiosa e abraçar o poder vivificante de um relacionamento verdadeiro com Ele. E embora o caminho para descobrir essa fé autêntica pudesse ser difícil, era uma jornada que valia a pena, uma que traria transformação, não apenas no crente individual, mas na igreja como um todo. Estava chegando o tempo em que muitos finalmente reconheceriam a diferença entre o falso e o real, e escolheriam o real, fé genuína, nascida do Espírito e sustentada pela comunhão íntima com Deus. Ao testemunhar essas transformações, um dos momentos mais profundos foi ver os crentes experimentarem a verdadeira alegria ao perceberem que não precisavam manter uma aparência externa perfeita para serem aceitos por Deus. Eles finalmente podiam ser reais com Ele, vulneráveis e honestos, sem medo de condenação. Naquele momento, eles experimentaram um tipo de amor que transforma vidas. Não se tratava de fingir ter tudo sob controle,
Tratava-se de permitir que o amor de Deus os encontrasse em suas imperfeições e os mudasse de dentro para fora. Ao longo de todas essas revelações, Jesus enfatizou continuamente uma verdade crucial. A principal diferença entre a fé autêntica e suas falsificações não era encontrada em comportamentos ou aparências externas, mas na presença viva de seu espírito. Satanás podia motivar as pessoas a fazerem coisas boas, a realizar atos de bondade ou a seguir rituais religiosos, mas não conseguia replicar a presença transformadora do Espírito de Deus na vida de um crente. Esta é a marca definidora do cristianismo genuíno, o Espírito de Deus trabalhando em um coração rendido, trazendo verdadeira mudança e renovação. À medida que minha experiência começou a chegar ao fim, Jesus me deu instruções específicas sobre como eu deveria compartilhar o que tinha visto. Diga a eles, ele disse, que não estou procurando um desempenho perfeito. Estou procurando um relacionamento autêntico. Diga a eles que o maior engano de Satanás não é convencer as pessoas a serem abertamente mais, é convencê-las a se contentar com um substituto religioso, uma imitação vazia de um relacionamento genuíno comigo. Naquele momento, o anjo que me cumprimentou primeiro apareceu novamente. É hora de retornar, o anjo disse suavemente, sua voz cheia de gentileza. Lembre-se do que você viu. À medida que me senti sendo atraído de volta ao meu corpo, Jesus me deu uma última mensagem, uma verdade final para levar comigo. Diga aos meus filhos que eles não precisam temer os enganos de Satanás se permanecerem perto de mim. Ele pode falsificar atividades religiosas, mas não pode replicar a presença autêntica do meu espírito em um coração rendido. Acordei no hospital 3 dias depois. Os médicos ficaram surpresos com minha recuperação, afirmando que era nada menos que um milagre eu ter sobrevivido a um acidente tão grave sem danos duradouros. Mas a cura física foi apenas o começo. O que Jesus me mostrou naquele dia me mudou para sempre, não apenas na maneira como eu via o cristianismo, mas em como eu entendia meu relacionamento com Deus. Desde aquele momento, experimentei uma mudança profunda na minha compreensão do que significa seguir a Cristo. Aprendi a discernir a diferença entre se envolver em atividade religiosa e cultivar um relacionamento real e íntimo com Deus. Vi como Satanás pode criar imitações impressionantes da fé cristã que parecem boas na superfície, mas carecem da presença viva do Espírito de Deus. Esta experiência me ensinou uma verdade vital. O verdadeiro cristianismo não é sobre realizar deveres religiosos ou manter uma aparência externa perfeita. É sobre promover um relacionamento profundo e autêntico com Deus e permitir que seu Espírito nos transforme de dentro para fora. Satanás pode copiar muitas coisas, ele pode replicar rituais religiosos, criar experiências emocionais e imitar boas ações, mas ele não pode replicar a presença autêntica do Espírito de Deus na vida de um crente. Estou compartilhando este testemunho, não para me promover ou reivindicar qualquer status espiritual especial, mas porque Jesus me mostrou que muitos de seus filhos estão famintos por fé autêntica, mas se contentaram com substitutos religiosos que não trazem transformação verdadeira. Ele quer que eles saibam que um relacionamento genuíno com Ele não é apenas possível, mas também profundamente gratificante. Ele anseia que seus filhos reconheçam a diferença entre a fé autêntica e suas falsificações. Se você está lendo isto e sentindo que algo está faltando em sua vida espiritual, saiba disto, Jesus está convidando você para um relacionamento mais profundo com Ele. Não se contente com uma versão falsificada do cristianismo, uma que pode ter as palavras certas, os rituais certos, mas carece da presença vital do seu espírito. Busque-o de todo o seu coração, e ele lhe mostrará como é realmente a fé autêntica. Lembre-se disto, Satanás pode copiar muitos aspectos do cristianismo, mas ele nunca pode replicar a presença genuína do Espírito de Deus na vida de um crente. Essa é a marca definitiva da fé autêntica, não o desempenho perfeito, mas a transformação genuína por meio de um relacionamento com Jesus.